entender muito sobre vendas sem entender comportamento humano, não é entender muito sobre vendas. Porque, o comportamento humano ele vai estar ligado tanto na captação, quanto no treinamento, quanto no desenvolvimento, quanto também na compreensão do próprio cliente, né? Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde hoje eu tenho um grande amigo, um grande profissional, Jean Guareschi. Conheço ele há mais de uma década, já trabalhamos juntos em algumas ocasiões e também hoje faz parte do nosso conselho, já faz uns 4 anos, eu acredito. Com isso, Jean, obrigado pela presença e já arranca aí nos contando a tua história, a tua jornada pra galera te conhecer. Fala, Márcio, cara, que satisfação enorme estar aqui. Como o Márcio comentou, a gente se conhece aí, acho que mais ou menos desde 2011, né, um pouco mais de uma década, e acompanhar esse cara aí é realmente uma alegria. É um cara que eu sempre quis manter no radar, mesmo quando ele saiu aqui do Brasil, e eu tenho certeza que eu fui um dos caras que mais enchi o saco dele para começar esse podcast. Então, ver esse negócio começando, decolando, é realmente uma alegria. Bom, minha história, sendo bem objetivo, né, ela sempre esteve ligada à área comercial e ao marketing, né? É engraçado assim, né, esses tempos eu já vi até uma pessoa falando algo no seguinte sentido, né? Uma mãe preocupada em conseguir um emprego para o filho vai lá e fala com o patrão: olha, se tu conseguisse qualquer trabalho para o meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendas. Né? Até vendas seria ótimo, né? Isso é muito E bom. eu vou dizer que comigo não foi muito diferente, tá, pessoal? Eu cursei administração na URGS, aqui em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 12 em negócios familiares. Me emancipei aos 17 anos, entrei na URGS. Aí lá comecei a ver a galera já buscando estágio, usando terninho e tal. Entrei no processo seletivo da Anshan, que é a Câmara Americana de Comércio. É uma empresa que está em mais de 100 países, pô, e é todo o ambiente todo chique, a galera de terno, altos executivos, treinamento, né? Eles dizem que 70% das maiores empresas do Brasil são associadas, e são mesmo, né? Entrei no processo seletivo, mais de 500 pessoas, no fim passei no processo, eram 4 vagas, ganhei a passagem para São Paulo, cheguei em São Paulo, meu cargo era Acquisition, era um nome bonito, chique, né? Quando eu cheguei em São Paulo, depois de 5 etapas de processo seletivo e um monte de coisa, quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que eu ia ser vendedor. Né? E desde então eu faço essa brincadeira, assim, eu lembro que até uma vez trabalhando num projeto junto com o Márcio, né? A gente estava construindo e ampliando o processo comercial antigamente se chamava Swine, né? Que agora é o Wisenetics. E aí tinha que preencher o cargo lá dentro do sistema de gestão, que era o Monday.com, que a gente usava na época. E aí o cargo, né, vendedor, né? Então as pessoas muitas vezes têm vergonha de usar essa marca. Cara, eu sou consultor, eu sou gerente de expansão, eu sou um executivo. Não, cara, é vendedor, assume esse chapéu logo que vai doer menos, né? Então essa história começou assim, caí de paraquedas, tentei sair, não consegui. Algumas vezes tentei para o marketing, tentei para a área de comportamento, tentei tendo bons resultados, tive um sucesso considerável para a minha idade. Tive a oportunidade de lançar um livro, inclusive na área de educação corporativa, junto com o Marcos Ronsoni, né, que é o presidente da SBDC aqui no Rio Grande do Sul. O livro está indo para a 3ª edição, até não comentei contigo, Marcos, já estamos chegando aí a 2.000 cópias vendidas, né? Mas estando lá na SBDC, ainda acabei me tornando sócio da SBDC, a empresa existe até hoje, trabalha com desenvolvimento de pessoas dentro de organizações, né? Mas acabei sendo convidado a voltar para a área comercial, e aí entra uma das características dessa área, que é a característica financeira, né? Claro que a gente pode ganhar dinheiro em qualquer profissão. Qualquer coisa que tu fizer muito bem, tu vai ser bem remunerado por isso. Né? Mas a pessoa que ela tem uma fome de crescer e crescer rápido e usando, né, para quem tem habilidades mais voltadas à comunicação, ao relacionamento, enfim, o caminho das vendas, né? Eu vim de uma família simples, por exemplo. Então, muitas pessoas com esse perfil acabam encontrando na área comercial um caminho de construir um patrimônio, construir uma carreira e, a partir daí, testar outros projetos, né? Mas sem deixar de vender nunca, né? A gente pega um cara que nem o Flávio Augusto, ou o Thiago Nigro, do Primo Rico, os caras estão até hoje falando em vendas, estão treinando os times deles. O Flávio Augusto, por exemplo, é um cara que ele mesmo dá o treinamento para a equipe dele. Né? Quando eu dei consultoria para lojas Renner, na ocasião, a gente fez a formação de mais de 300 gerentes de lojas aqui do Brasil.
né? E quem dava parte do treinamento também era o próprio José Galó, que foi o presidente da Lojas Renner, que mais fez o grupo crescer, né? Uau. Então, eu vejo que isso é uma coisa que ela tem que estar no DNA de toda empresa, né? Principalmente a área de vendas, a área comercial, ela é o pulmão do negócio, né? O oxigênio. Então, seja do que for a empresa, se ela não vender, ela não vai se sustentar, né? Eu digo que a alma, o coração, ele é o produto, mas não adianta ter um coração se não tiver um pulmão, né? O coração sem oxigênio, ele não pulsa, ele não bate, não vai sangue, não vai o recurso que precisa, né? Então, na minha trajetória, também já fui franqueado, né, da Prudential. A Prudential é uma seguradora que também tem em mais de 40 países, está em 147 anos de mercado, né? Administra mais de 7 trilhões de dólares em ativos. Pude competir e ganhar uma série de premiações nessa área. Para mim, a mais importante foi a das 50 semanas consecutivas. Então, quando você entra, você tem um desafio que é durante 50 semanas consecutivamente, Natal, Carnaval, Inverno, Verão, colocar o terninho, pegar a tua pastinha e fazer 3 contratos por semana, todas as semanas. Né? Então, são contratos aí de 10, 20, 30 anos. Então, não é algo simples, não é algo fácil. Aliás, é simples, é muito simples de ser feito, mas não é nada fácil. Né? E acho que isso já começa a entrar um pouco aqui no assunto central do que é a nossa conversa hoje, os pontos que o Márcio pediu que eu sugerisse. Né? Eu acho que a relação entre comportamento, perfil e vendas, né, é o principal mix. Né? Para fechar, no final, eu ainda estava como franqueado da Prudential quando recebi um convite de uma construtora que se chama Lix, né, uma construtora que está num processo muito grande de expansão aqui no Brasil. Hoje ela fatura mais ou menos 30, 40 milhões por mês, né, acima de 400 milhões por ano. É a maior construtora do Paraná e ela está num franco processo de expansão nacional. Então, eu estou abrindo a organização aqui do Rio Grande do Sul. Nessa semana mesmo, por coincidência, eu estou contratando 24 gerentes comerciais, assinando com todos eles. Estou num processo já de seleção e execução dessa abertura desde de novembro a outubro, mais ou menos. Então, a gente começa semana que vem, segunda-feira, né, de manhã, o treinamento desses gerentes comerciais. Cada um vai ter um time entre 8 e 10 pessoas. Então, estamos falando de um time comercial aí com em torno de 240, 260 pessoas. Claro que existe uma rotatividade, eu estou dando números que são iniciais, a gente tem capacidade de crescer esse time ainda, isso só para a Operação Sul, né? A gente já tem um time com mais de 200 pessoas na área comercial de Curitiba, a gente tem um investimento mensal em mídias aí que geram hoje mais de 15, 20 mil leads por mês, então já temos um processo comercial, um funil de vendas muito bem estabelecido. Para mim está sendo uma experiência muito interessante para aprofundar alguns conceitos que às vezes a gente consegue enxergar em organizações menores, mas não nesse nível de profundidade, né? Então, por exemplo, divisão, né? Coisas que a gente discutia antigamente, mas como dividir entre SDR, né? O Hunter, o Farmer, o Closer, essas coisas assim, estou conseguindo ver um pouco melhor na prática e ver os desafios que tem entre as equipes, entre a equipe digital, a equipe offline, entre o marketing e o time de vendas. Então, acho que tem muita coisa interessante aí para a gente falar sobre isso, como escolher essas pessoas também, né? E, enfim, muita coisa aí por vir. Estou bem ansioso, mas também não quero monopolizar. Então, a minha função hoje é como diretor comercial, vou estar à frente desse time aí, está startando a operação, né? E a gente está com previsão aí de lançar ainda esse ano também no Nordeste, iniciando por Natal, Rio Grande do Norte. Depois temos Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Campinas. Então, ótimo, ótimo, muito bom. Já entrando no comportamento ali, né? Bom, que nem tu falasse, publicou um livro aí na área com um outro autor, se eu não me engano, né? Em dupla. O que tu resume aí para nós, assim? É uma área que tu tem vasto conhecimento, é uma área que eu sou muito fã, assim, porque ela é muito aplicada, né? Cara, eu penso. Eu comentei isso para uma outra pessoa hoje. Eu penso algumas vezes ao dia sobre esse assunto de personalidades, porque o cara aplica todo dia. Então, o que tu pode nos dizer nessa área aí? perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto é entender que não existe ferramenta perfeita. Então, acho que uma das principais falhas que eu vejo
nos cursos, nas literaturas relacionadas à área de avaliação comportamental, de definição de perfil, testes de personalidade, DISC, temperamentos, MBTI, fit cultural, entre outras, né, linguagens múltiplas do Gardner. Enfim, existem diversas ferramentas hoje no mercado, né, e é como se cada uma delas tivesse um pequeno fragmento, ou tivesse uma faceta daquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês estão me enxergando aqui no meu rosto, mas vocês não estão enxergando minha nuca. Então, a ferramenta de assessment, ela faz um pouco como isso, ela tira uma foto daquele momento dentro de uma limitação. E poucas pessoas, especialmente no Brasil, são formadas para entender como que eu uso isso de uma forma assertiva. Tá? Tem um livro, eu até dei uma pesquisada hoje nesse livro, porque ele não é um livro famoso, não é um autor famoso, é Rogério Leme. Esse livro hoje está R$170. Eu não sei se porque a edição é curta e tal, mas se chama Seleção e Entrevista por Competências com o Inventário Comportamental. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Tem um autor que se chama Kurt Lewin, né? Não, vamos pegar só a parte, tá? Assim, porque cada autor que a gente falar, se a gente falar de Jung, se a gente falar de Freud, se a gente falar de Lacan, cada pensador dentro da psicologia, que é uma área, dentro da psicologia moderna, ocidental, é uma área relativamente nova, né? Então, todos eles vão ter várias limitações, né? Mas tem uma frase do Kurt Lewin que é bacana, que diz que o comportamento é uma função do perfil dentro do ambiente onde ele está inserido. Né? Então, se eu entendo qual é o comportamento que eu busco para uma posição, e eu tenho que buscar fazer essa equação, qual é o perfil e o ambiente que ele vai estar inserido. Então, para definir esse perfil, hoje a ferramenta mais utilizada do mundo, por exemplo, é o DISC. Né? O DISC ele vai me dar ali algumas dimensões, por exemplo, se ela é uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais agressiva, mais executiva, mais rápida, mais focada em resultados, ou se a pessoa é mais influente, mais comunicativa, uma pessoa que lidera mais pela inspiração, uma pessoa mais otimista, né? Ou se é uma pessoa um pouco mais estável, uma pessoa mais fleumática, na linguagem dos temperamentos, uma pessoa que tem uma calma, mas tem uma lealdade maior, ou se é uma pessoa melancólica, né? Industrials, né? Industrials mind, o pessoal fala em inglês. Acho que a tradução no português não é muito bacana, que é conscienciosa. É uma pessoa que ela tem um lado mais técnico, né? Uma mente um pouco mais voltada em processo, uma pessoa que guarda mais a informação, o sentimento. Então tem coisas como essa que, bom, legal. Mas a gente pode dividir a humanidade em 4 grupos. Será que é assim, né? E aí entra um outro lado negativo dessas ferramentas, que é o seguinte: quando a gente começa a olhar para esse assunto e olha ele de uma forma superficial, às vezes a gente comete mais erros do que acertos. Uau. Né? Porque o que acontece? Ninguém é só dominante, ou só influente, ou só melancólico, ou só estável. A gente é sempre uma combinação dessas 4 coisas. E quando eu falo a gente, não é o meu ser por completo. É neste momento, a gente está gravando agora em fevereiro de 2023, neste momento é como se eu tirasse uma foto, e essa combinação, por quê? Porque a minha própria forma de ser está sendo afetada pelo ambiente onde eu estou inserido. Então, se eu estou inserido agora numa posição que está me cobrando resultado e velocidade, é normal que eu aumente esse indicador, e quando eu for lá preencher o formulário, eu me associe com aquela característica. Então, a gente tem esse aspecto das distorções. Eu, por exemplo, se alguém vou participar de um processo seletivo, uma empresa me manda o DISC, eu quero que tu faça o teste comportamental. Sinceramente, eu consigo preencher e chegar no resultado que eu quiser, que combine mais com a posição. Então, isso é algo que é passivo de ser distorcido, né? Propositalmente ou não propositalmente. Né? Então, além disso, né, a gente tem uma combinação. Então, tem aquele que eu sou primeiro, segundo, terceiro e quarto. A combinação entre eles é diferente. Outra coisa, 2 pessoas com exatamente o mesmo gráfico de perfil, o mesmo gráfico DISC, o mesmo gráfico MBTI, por exemplo, na realidade, na vida real, elas podem ser completamente diferentes. Né? Porque esse gráfico ele não está me comparando com outros, ele está me comparando somente comigo mesmo. Inclusive, eu, por exemplo, que não tenho o nível de dominância alto, né, no meu gráfico, eu sou mais dominante que muitas pessoas que o principal é a dominância. Por quê? Por trajetória, por experiência, por maturidade.
Poxa, a pessoa já passou por experiências profissionais, já tem uma família, tem outras responsabilidades que já amadureceram a pessoa ao longo do tempo, isso vai fazer outras mudanças em outros pontos, né? Então, quando a gente fala de DISC, por exemplo, é somente a esfera da avaliação comportamental do comportamento observável. O que é o comportamento observável? Se eu quero chegar daqui até o final desse corredor, né, eu vou me movimentar daqui até lá de uma certa forma. Um observador que estiver externo a mim, né, a pessoa que estiver sentada aqui do lado, por exemplo, ela vai enxergar a velocidade com que eu caminhei até lá, se eu parei no meio do caminho para tomar uma água, se eu me desconcentrei nesse meio tempo, se o meu passo foi mais equilibrado, menos equilibrado. Ou seja, tudo isso, quando eu digo observável, literalmente a pessoa pode observar aquilo se manifestando. Então, uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, as outras pessoas vão conseguir enxergar isso materialmente. Né? Ela vai se comunicar de uma forma mais agressiva. Mas eu não estou entendendo atrás disso quais são as motivações da pessoa. Eu não estou entendendo qual é o propósito, eu não estou entendendo outras coisas que são ou mais superficiais ou mais profundas. Né? Ou seja, aí a gente já começa a entrar nessas complexidades, nas limitações de cada ferramenta. E é por isso que qual que é um indicado? Né? Ou seja, eu estou dizendo que as ferramentas funcionam e que elas pegam uma foto de um determinado ângulo. Mas se elas não são suficientes para mapear todo o perfil de uma pessoa, elas são úteis? São. Dentro de qual contexto? Dentro de contexto que a gente chama de um inventário comportamental. E aí vem a questão da posição, da vaga e do ambiente, né? Por exemplo, a empresa onde eu estou atuando agora, nessa construtora, uma empresa que, cara, eu estava agora no carnaval, segunda e terça-feira, fazendo entrevista. Ah, porque carnaval? Carnaval é feriado facultativo, não é feriado obrigatório. Domingo estava aberto. Eu tenho, a nossa equipe de Curitiba tem cliente amanhã, tem cliente domingo às 15 horas. Então, cara, isso isso é o certo ou errado? Não. Isso é a cultura da empresa. Por quê? Porque o nosso perfil de cliente, muitas vezes, como trabalha com pessoa física também, é o momento da semana que o cara pode ir lá com a família dele, sentar e tomar uma decisão de 200, 300 mil reais, que vai durar por 20, 30 anos. Não é uma decisão como comprar um celular ou como comprar, sei lá, a janta, né? Que o cara decide ali em 30 minutos. Então, essas questões, elas têm que ser levadas em consideração. Com base nisso, eu posso compor um conjunto de ferramentas que elas juntas me levam o que a gente chama de inventário comportamental. Então, o que é o inventário comportamental? Né? Aí o livro fala, né? Seleção entrevista por competências. Quais são as competências que eu quero, que eu acho que sejam importantes para essa pessoa? Como é que eu faço isso? Vou no Google e pergunto ali quais são as competências? Cara, vai ser muito, muito pouco assertivo, né? Normalmente, o ideal é que a gente pegue dentro da nossa organização, caso ela já tenha um histórico, quem são os caras? Quem que é o melhor vendedor? Quem que é o melhor gerente? Quem que é o melhor diretor? Eu vou sentar com esses caras, não só um, porque eles vão ser diferentes, e não é só um perfil que funciona, e vou mapear, né? Digamos que eu tô com o João aqui. O João é o campeão de vendas há 3 anos consecutivos. João, cara, quais são tuas maiores características? Pergunta para ele. Ah, é isso. O que tu acha que tu faz diferente que os outros não fazem que te difere no trabalho? Isso. A gente precisa ter aqui ações claras, comportamento no sentido de que é uma frase que ela descreve claramente, por exemplo, sei fazer muito bem a gestão da minha carteira de clientes. Isso é um indicador comportamental. A gente pode ter 30 indicadores. Né? Sou disciplinado com horários. Tento pelo menos 5 vezes converter um não em um sim. A gente vai ter uma série de questões que vão aparecer ali. Quando a gente entrevista 1, 2, 3 e depois pergunta para o gestor dessa pessoa quais são as características dessa pessoa aqui. E a gente vai fazendo esse 360, né, ou busca ajuda de um consultor que já seja experiente na construção de perfis comportamentais de uma vaga específica. A gente tem ali quase que uma receita. Olha, ele vai ter que desempenhar esses comportamentos no dia a dia dele. E não adianta falar, eu sou comunicativo. Cara, ser comunicativo não é ser bom vendedor. Ainda mais nos dias de hoje, onde cada vez mais a venda está sendo... Sempre foi um processo, mas cada vez mais está sendo entendida como um processo. Né? Onde eu trabalho com funil com 20 mil leads, o meu vendedor não é o cara boa praça que chega, dá bom dia para todo mundo, abraça, sorrisão, mostra os dentes. Isso é legal, isso afeta, sim, quando eu vou lá finalizar o closer, fazer o processo de fechamento,
Mas, cara, o vendedor que ele é organizado, que ele atende os leads dentro de uma rotina, dentro de uma escala de atendimento, que ele entende quais são os gatilhos no script, utiliza isso a favor dele, hoje em dia tem mais resultado, principalmente no volume. É claro que aí entra também uma complexidade, se é uma venda consultiva, se é uma venda com ticket médio, com ticket médio-baixo, ticket médio-alto, tudo isso vai afetar. Mas é um conjunto de situações. E o que a gente precisa montar é montar uma espécie de um arquétipo de qual é o vendedor ideal da minha empresa, dentro da minha cultura, e com o meu perfil e com o meu perfil de cliente. Então, essa composição vai me dar esse perfil, descrição do perfil de vaga, que normalmente, mesmo em empresas de médio, grande porte, no Brasil, ainda é muito mal feito. Muito mal feito. Né? É uma descrição normalmente muito vaga ali, tem algumas linhas. Tanto é que, por exemplo, quem participa de processo seletivo de multinacional, normalmente tu pega o job description lá no LinkedIn, né, por exemplo, para mim, volta e meia aparece, né, cargo tal, $300 mil ao ano, descrição. Cara, a descrição deles é muito específica. Eles sabem exatamente o que eles... Então, primeiro, ele já tira o candidato que não é o candidato certo, o cara olha aquele job description e fala, não é para mim. E segundo, que eles, quando esse cara sentar para fazer entrevista, eles sabem quais são as perguntas, e aí entra o outro ponto. Porque tudo isso que eu estou falando até agora, das ferramentas do inventário comportamental, é para montar, digamos assim, a minha matriz. O outro ponto que entra agora, e que eu vejo que também é muito simples de se aprender, né? Eu formei um curso aqui no Rio Grande do Sul também que se chamava Avaliador Comportamental. A gente chegou a executar ele em São Paulo, em Curitiba. Tivemos 19 edições presenciais, enquanto eu estava nessa BDC. O curso continua até hoje, já nem sei que edição que já está, mas também ele é um curso que ele engloba essas ferramentas de assessment, mas também a parte de entrevista comportamental, que ele mostra, beleza, eu já tenho aqui mapeado quais são as competências, os comportamentos que eu preciso dessa pessoa. Mas como é que eu sei se esse candidato tem ou não tem essas competências? Hoje a gente está num momento onde muitos dos processos de seleção começam de uma forma online para depois finalizar no presencial. A gente não fica chamando hoje cada candidato presencialmente para ver se o cara tem o fit ou não. A gente chama ele para uma videochamada. Agora eu estou sentado aqui, eu estou no Brasil, o Márcio está nos Estados Unidos. Como é que eu faço para olhar para essa câmera, fazer uma pergunta para o Márcio e botar nas minhas anotações se ele tem ou não tem aquela competência? Digamos que eu mapeei ali 5, 7, 8 competências principais. Cada competência dessas eu dividi em 4 ou 5 comportamentos práticos, observáveis, que refletem o alcance ou não daquela competência. Quais são as perguntas e quais são as respostas que vão me sinalizar que, de fato, o Márcio tem essas competências, porque falar que tem é uma coisa. Eu tenho muitos, beleza. E aí, tem uma fórmula bem simples, chama contexto, ação e resultado. O CAR, para lembrar de um carro em inglês, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para o Márcio, qual foi o teu melhor mês de vendas como vendedor? Né? Até me responder um mês aí, Márcio. Quando é que foi? Foi julho 2022 foi o recorde. Legal. Daí a gente pode entrar em mais detalhes, perguntar quanto é que foi o volume, né? Legal. Então, a gente faz primeiro perguntas relacionadas ao contexto, né? Então, melhor comparado ao quê? Ao ano, a história da empresa. Legal. Depois a gente vê qual é a ação. Né? Então, Márcio, dentro desse resultado, quanto por cento desse resultado foi tu que fez? Tá? Zero. Por quê? Equipe boa. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes o candidato, quando ele responde isso, ele está respondendo o que o time fez, principalmente quando a gente fala de cargo de gestão, mas na verdade é o que a empresa fez, não é o que ele fez, né? E aí se a gente pergunta especificamente quais foram as ações que ele fez, né? Beleza, julho foi o melhor mês. Márcio, quais foram as ações que tu implementou que tornaram julho o melhor mês de todos? Uhum. De repente ele vai falar, não, é porque meu concorrente quebrou. É porque, assim, não tem nada, não existe mérito do candidato, né, em relação àquele resultado. E o último ponto é o resultado. Né? Às vezes a pessoa engrandece isso, mas quando a gente faz mais perguntas para entender o impacto daquele resultado, a gente vê que, na verdade, é um resultado corriqueiro, do dia a dia, o mínimo esperado, e o candidato ali te vendendo o que foi, nossa, isso aqui foi algo muito fora da curva, e na verdade aquilo era a curva. Eu bati a meta em julho.
Não é que ele estourou a meta, ele bateu a meta em julho. Ele bateu a meta um mês e está querendo te vender que o cara é o melhor de todos, né? Então, esses pontos aí, essa junção, resumindo um pouquinho do que eu falei até aqui do comportamento, né? Entender que é importante ter as ferramentas de assessment, mas elas não são completas, elas servem para indicar, ou seja, elas me indicam que o candidato tem um conjunto de, digamos assim, de pontos que me lembram mais esse tipo de perfil. Né? O que estão mais relacionados com esse conjunto de características. E essas características funcionam na minha vaga. Junto com isso, eu vou olhar o histórico do cara, entre o currículo. O currículo ele vai entrar muito forte nessa parte, porque eu vou ter que cruzar, pô, o cara tá me dando tudo isso aqui. E aí quando eu olho o currículo do cara, não tem nada a ver. Pô, o cara tá dizendo que é super executor, o cara que faz e acontece. Aí tu olha o currículo do cara, o cara fica 3 meses em cada empresa, 6 meses em cada empresa, nunca ganhou um prêmio, não tem um troféu para mostrar, não tem uma viagem que o cara ganhou. Então, assim, quais são os indicadores que o cara fez alguma coisa? O cara nunca montou uma equipe, nunca recrutou. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque o vendedor é bom de lábio. Então, mesmo o vendedor ruim é bom de lábio também. Então, não dá para se enganar. Porque, às vezes, a gente está precisando do vendedor e a gente quer se enganar. A gente quer acreditar que o cara é bom e a gente não aperta o cara, a gente não faz as perguntas certas porque de certa forma, resolve o meu problema. Né? Então, vou botar para vender e depois eu vejo. Em alguns casos, aí depende da força de contratação, do número de currículos que eu tenho disponível, mas enfim, né, a gente tem como melhorar ou piorar esse processo. O importante é saber que culpa sempre é nossa. Não, em todas as áreas é assim, mas especialmente na área de vendas, quem é o principal responsável é o gestor. Né? Se o teu time está ruim, é porque é um mau gestor. Né? É o clichê, mas é o tipo de clichê que tem que sempre ser repetido. Né? E aí, quando a gente fala de perfil de uma forma genérica, eu acho que são 3 pontos principais. Tá? O primeiro deles é a ambição. Então, cara, o vendedor ele tem que ter muita fome. Então, esses tempos, eu, por exemplo, entrevistei um cara, o cara mora com a mãe, as contas estão todas pagas, não tem um boleto, não tem um CPF nas costas, não tem a criança precisando de fralda, tá tudo certinho, assim, estava acostumado a trabalhar numa empresa que dava tudo certinho ali, a renda era fixa. Aí tu chama um cara para um desafio onde 80%, 90% da renda é variável, esse cara ele se sente até ofendido. Então, por exemplo, eu tenho posições aqui onde a pessoa pode chegar numa remuneração a média aí de R$35.000 por mês. Tá? E a pessoa, às vezes, acha, né? Só que o fixo é 4 mil. O fixo é 4 mil. E a pessoa, mas eu tenho 6 mil de fixo na minha empresa. Tá, e quanto é que dá o teu fixo mais o variável? Quando eu bato a meta, dá 9. E tu tá comparando essas duas coisas? Cara, pra mim, eu já tenho vontade de fechar a conversa na hora. Cara, não é aqui o teu lugar, tu não entendeu a jogada, porque o vendedor, como eu falei lá no começo, né, muitos encontram aqui o caminho de crescer na vida. Crescer financeiramente, pessoa, né, o próprio Fábio Augusto, usar de novo o exemplo do Fábio Augusto, um cara que vendia no orelhão. Né? Eu vendi trufa no colégio, gente. Na 8ª série, eu tinha aquelas bolsas térmicas, levava trufa pro colégio, cara. E eu era um dos mais pobrezinhos lá do colégio. E, cara, eu vendia, até o diretor pedir para mim parar de vender, porque a cantina estava reclamando que não vendia mais doce lá. Então cara, é importante identificar isso, né? Assim, na Prudential, eles têm um fator que é muito importante, né? Eles fizeram uma sigla, TPQL. Ter por quem lutar, ou ter por o que lutar. Então, quando tu pergunta assim pro cara, qual é a tua expectativa de ganho? E aí, esse para mim é um dos melhores termômetros na entrevista ali, para entender a ambição. Qual é a tua expectativa de ganho? Cara, eu tenho essa semana teve vários, cara, estou fazendo um monte de entrevista. Poxa, o cara que chega com 40 anos, né, currículo ali passando por várias empresas ali na área comercial, gestor e tal. O cara me fala que quer ganhar 8, 10 mil reais. Quem estiver me escutando, por favor, não entenda mal. O setor de vendas é um setor à parte. O cara que quer trabalhar como gestor na área de vendas me fala que quer ganhar menos de 10 mil por mês. Cara, esse cara ou não sabe nada de vendas, ou o cara não quer nada com nada. Não é possível, cara. Não tem como. Venda, a área comercial é uma das áreas que mais tem oportunidade de trabalho, que mais tem vaga, que mais tem rotatividade. Porque as pessoas vão mudando de empresa, vão crescendo,
né? Todas as minhas últimas movimentações foi por convite. Então não fui, eu perdi o emprego, agora vou ter que procurar um emprego. Não. O cara que é bom vendedor, o cara tem 10 propostas por ano de trabalho. Inbound. O cara tá arrebentando e todo mundo na vida do cara, do relacionamento, do networking profissional sabe que esse cara vende, ele vende bem. Então, pô, se eu sou vendedor, tô escutando isso aqui e eu não recebo proposta para trabalhar em outras empresas, cara, acende um alerta aí que tu não tá indo tão bem, cara. E aí entram outros fatores, né? Por exemplo, cara, dress code. Pô, agora é sexta-feira, aqui no Brasil, que é sexta-feira, 8 horas da noite. Eu podia estar aqui com, sei lá, vestido de qualquer forma? Podia, o cara, Márcio é meu amigo e me receber. Cara, mas eu tenho uma preocupação com a minha imagem. Pô, mas então tu é vaidoso, tu é fútil. Cara, eu não tô nem aí pra vaidade. Né? Só que a forma como a gente se veste, ela vai gerar um impacto, querendo ou não, ela vai gerar um impacto. Eu tô dizendo que tu tem que usar um terno e gravata todo dia, 24 horas por dia, não. Mas, mesmo, por mais simples que for usar o teu código de vestimenta, digamos assim, ele tem que refletir as tuas ambições, né? Então, tem um vídeo que ficou muito famoso, um digital que era da Amy Cuddy, que era o Fake It Until You Make It. Então, cara, tenta sempre se vestir um nível, não é se vestir caro. E aqui é um ponto importante também, porque às vezes o pessoal pensa, mas eu vou me vestir bem, é muito mais caro. Não é, cara. O que custa caro é se vestir de forma casual. Porque se tu pega uma camisa de marca, que tem uma estampa, que tem uma coisa diferente ali, com a marca da moda ali, Supreme ou sei lá o quê, aquilo marca. Agora, se tu tem 3 cores de terno, né, um preto, um azul e um bege, tu tem 4 camisas, 2 sapatos, cara, tu faz 50 combinações. Tu nunca vai estar mal vestido. Então, assim, com menos dinheiro, tu consegue estar melhor vestido e vai fazer diferença. Né? Então, assim, e isso serve para gestor. Né? Porque tem muito gestor também, o cara saiu, eu não estou mais na frente de venda, eu não estou mais sentando com o cliente. Cara, escutem o que eu vou falar para vocês. O vendedor, ele vai comprar vocês. Eu já disse isso umas 4 vezes para o meu atual gestor, eu respondo para o vice-presidente da empresa. Quando eu fui fazer o processo seletivo, eu estava num momento bacana, eu não estava a fim de mudar. E eu falei, cara, mas eu te comprei. Então, até o meu antigo gestor, né, nesse também, mas eu já tive um gestor que eu observei qual era a meia que ele estava utilizando. Eu olhei assim, cara, esse cara tá bem, esse cara tá alinhado, esse cara tá ganhando mais dinheiro que eu, isso é muito importante. Se tu tá vendendo uma vaga, tu tem que, na área, pessoal, tudo que eu tô falando aqui é para a área comercial, pensando em bons vendedores. Então, isso aqui não é para todas as áreas, né? E, cara, eu sei que falando assim, talvez pode parecer... Vendas de alta performance. A conversa é de vendas de alta performance. Né? Assim, cara, existe uma venda, né? A partir do momento que tu virou um gerente ou que tu virou um diretor comercial, tu está vendendo uma vaga. Eu não estou mais vendendo para o cliente, não, porque o teu cliente agora é o teu time. Então, esse cara tem que te comprar em todos os fatores. E se ele vê que a tua vida é uma bagunça, né? Se ele vê que teu relacionamento, pô, o cara já separou 4 vezes, já não sei o quê, o patrimônio tá ruim, o cara tá com o CPF vermelho. Cara, organiza a tua vida primeiro, porque, cara, se tu não inspirar esse cara, porque o vendedor, o que ele tem que olhar? Lembra, né? O cara é um caminho de mudança de vida, né? O cara vai olhar pro gestor dele e pensa, pô, se eu trabalhar muito, se eu vou chegar nisso aqui, esse aqui é o meu próximo passo, né? Então, né? Então, assim, eu entrei nesse assunto pelo dress code, mas vai muito além da roupa, né? A forma de se comportar, a higiene, a comunicação, o bom uso do português. Então, assim, até isso, né? A gente vê gestores, aí, pessoas no nível de gestão, que não sabem a diferença entre mais e mais. E gente, assim, não existe desculpa para isso. Se tu tem um notebook com internet, não existe desculpa para errar o básico do português. Toma vergonha na cara, vai lá e estuda. Então, esse tipo de coisa eu vejo que assim perde muita credibilidade, muita confiança em coisas que não deveria, que não teria motivo para isso, né? Sim. Tu acha que tem que acreditar no produto? Com certeza, né? Eu tive uma experiência como essa, né? Obviamente eu não vou citar o nome da empresa, mas eu fui sócio de uma agência no passado e a gente passou, né? Entrei também na área comercial, né? Foi uma experiência que eu tive. Acabei me tornando gerente comercial, acabei sendo convidado a me tornar sócio dessa agência. Uma agência pequena, tinha entre 16 e 18 pessoas. E
logo depois de me tornar sócio, a gente começou a crescer, começaram a vir projetos maiores, né? Alguns projetos fora do Brasil, internacional, bancos, enfim, alguns projetos maiores, e eu que estava ali na frente vendendo, dando minha cara a tapa, chegando lá, sentando, fazendo contrato, redigindo contrato, batendo contrato, e vendo depois esses contratos não serem entregues. Assim, o que aconteceu? Antes da minha saída, meu resultado em vendas começou a... Então, como que eu vou entregar uma coisa? Como que eu vou sentar com um cliente para vender algo que eu sei que vai me dar problema? Ou que já está me dando problema com outros, né? Então, tem um consultor americano, ele é grego, mas ele mora nos Estados Unidos, que é Marcos Lemonnier. É um cara muito bom, não sei se tu já viu, Márcio, o Sócio, que é o nome de uma série. Já. Cara, o cara compra empresas que estão com algum problema financeiro ou de posicionamento, ele vai lá, compra, vira sócio e conserta o negócio, né? E é vida real, né? Assim, ele faz isso dentro de um reality show, mas são situações reais, ele realmente se torna sócio dessas empresas. E ele sempre divide em 3 pontos, ele olha para 3 pontos, né? Pessoas, produtos e processos. Então, se eu não tiver com um produto alinhado, né? Que o produto vai refletir o produto, os 3, né? Os 3 pontos vão refletir no nível de confiança que eu tenho na empresa como um todo. E quando essa confiança cai, a venda, ela cai, né? Então, controle de reclame aqui, né, Customer Success e outras áreas, elas vêm para mostrar que realmente, né, por exemplo, o poder de recompra de um mesmo cliente, para muitos segmentos é essencial, né? Principalmente quando a gente fala em B2B, né, empresas que vendem para empresas. Se eu não tiver uma forma de medir a satisfação, não atuar rápido, né? Eu já vi pessoalmente o Márcio parar a empresa inteira, olha, está com um problema com o cliente, reunião urgente, todo mundo para o que estiver fazendo, a gente vai entrar, a gente vai sentar aqui 10 pessoas, a gente vai pensar numa solução, a gente vai dar um presente para o cliente, porque a gente cagou aqui, a gente vai resolver. Desculpa, Márcio, não sei se dá para usar esses termos aí. Dá, acho que não. Não. Dá, né? Mas, enfim. Então, assim, tem que ter... não é que a empresa não possa ter erros. Ela vai ter erros. Né? Ainda mais se ela estiver crescendo, enfim, não tem como tu vender milhares de produtos ou centenas de contratos e não ter problemas. O ponto é, como que a empresa reage quando tem um problema? Ela simplesmente bota para baixo do tapete, porque isso é o que vai passar a confiança. Porque se eu estou vendendo uma solução e quando dá errado, eu sei que a empresa vai fazer uma forma de resolver aquilo, beleza. É porque o vendedor ele sempre pensa no próprio networking que ele também tem, né? Então, senão se torna aquele famoso picareta, né? O cara que vende qualquer coisa para pegar a comissão, né? Total. E conta um pouco mais do treino por etapas, o processo de vendas como um todo aí. Bom, o processo de vendas, né? Isso é uma coisa que também eu acho que quem teve um grande impacto nisso no Brasil foi a Resultados Digitais, né? Foi pelo menos quando eu acompanhei isso, né? Eu comecei a acompanhar isso ali por volta de 2011, 2012 também. Que eles trouxeram, na verdade, eles fizeram uma grande jogada, né? Eles se inspiraram na HubSpot. A HubSpot foi uma empresa que tem dona de um CRM, né? E foi uma das principais divulgadoras do termo inbound marketing, esse marketing por atração, né? E que acabou consequentemente dividido entre inbound e outbound marketing, ou seja, uma venda passiva, uma venda onde o cliente vem até mim, né? Uma venda passiva, uma venda ativa onde eu vou até o cliente. Essas coisas começaram a se dividir, começaram a vir alguns termos mais específicos, né, do mercado, né? A gente tem hoje livros aí como Receita Previsível, por exemplo, que foi um dos caras que fez o Salesforce crescer, que também é um dos principais CRMs do mundo, aí, se não o principal hoje em dia. Então, a área comercial ela sempre teve literatura, né? Mas por muito tempo ela acabava sendo meio que aquela literatura de aeroporto, assim, uma coisa meio motivacional, uma coisa meio assim. E o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, né? Então, eu estou falando coisas aqui sobre ambição, sobre perfil, mas isso não é um estudo técnico, isso aqui é uma conversa. E o que a gente via na literatura de vendas até 2005 era uma conversa traduzida para um livro, era um tipo de conteúdo que misturava motivacional com algumas técnicas ali, mas principalmente depois desse startup enxuta e outros movimentos digamos assim, de profissionalização do empreendedorismo, né? Principalmente poxa, tu ser um empreendedor hoje em dia é muito mais fácil e muito mais barato do que em qualquer outra época. Né? Antigamente, para te
entender os processos, abrir uma empresa, abrir um CNPJ, né? 60 dias, aí tem que contratar um contador, fazer todo um processo, contratar uma consultoria, porque não tinha. Vou no Google ali, vou no YouTube e vejo como é que eu monto um negócio. Não tinha isso, né? Não tinham negócios digitais, as coisas eram todas físicas, né? Então, o estudo moderno da área comercial, ele é muito recente, eu diria. E hoje em dia já se fala mais também sobre se dividir essas etapas, né? O que torna, se fala, não, se executa, né? A nossa empresa, por exemplo, ela tem uma área de pré-vendas, em Curitiba 15 pessoas, aqui em Porto Alegre 15 pessoas. Então vamos lá, né? Começando pelo básico, né? Pré-vendas, né? Que seria a parte de qualificação de leads, né? O lead é um cliente potencial, né? Uma pessoa que foi lá, viu um anúncio meu, chegou no meu site, pediu um orçamento, falou, ó, eu tenho interesse nesse produto aqui, né? Ou baixou um material rico, enfim, né? Um lead é um contato de uma pessoa que tem interesse em comprar algo da tua empresa. Eu vou lá e vou pegar o meu time comercial, pô, que ganha super bem e que tem um tempo super escasso, e vou colocar ele para atender 25 mil leads, pessoa física. Faz sentido isso? Claro que não. Faz sentido eu contratar uma outra equipe mais júnior, colocar esses caras num regime CLT, fazer uma escala de horários que tem de tal horário tais pessoas, de tal horário tais pessoas, bota um canal integrado que entrega CRM com WhatsApp e faz uma filtragem dessas pessoas. E vê qual é, por exemplo, a idade, a renda, qual é o interesse real. Porque às vezes a pessoa é só um curioso. Às vezes a pessoa quer, mas não tem renda. Às vezes, enfim, a pessoa quer o teu produto, mas o teu produto é desenhado para uma empresa de 500 pessoas e a empresa tem 5 funcionários. Pô, daí eu vou pegar o meu cara lá que é uma águia das vendas, um avião, e vou botar ele para falar com esse lead. Ou o cara vai pensar nele e vai ser muito objetivo e não vai ser atencioso com o cliente. Ou o cara vai ser, tipo assim, um cara que tem um perfil um pouco mais de relacionamento, assim, vai sentar, vai conversar, vai fazer uma reunião, vai perder 1, 2 horas ali para dizer para o cara que ele não tem o perfil de ser nosso cliente. Então, o pré-vendas, ele vem com essa função de fazer uma filtragem, né? Mas depois, dentro do próprio comercial, a gente tem que entender quais são as etapas, né? Ou seja, por exemplo, nós somos uma construtora agora, né? Que é o primeiro ponto que a gente tem é para tentar entender. Normalmente, as construtoras, como é que elas fazem? Elas chamam o cliente para um plantão ou para visitar um imóvel, para depois ver se o cliente tem interesse, para depois visitar um outro plantão, para visitar um outro imóvel, para lá depois, talvez de 3 visitas, sentar com o cliente e começar a falar em recursos, em condição financeira, em resumo, ver se o cliente consegue comprar aquilo. O nosso processo ele é completamente diferente. Antes de eu sentar com o cliente, meu time sentar com o cliente para fazer a comercialização, para vender o produto, eu vou avaliar o crédito dele junto à caixa. Eu já tenho a aprovação de financiamento antes de ver pessoalmente essa pessoa. Mas como é que eu faço isso? Poxa, para fazer a avaliação, tem que pegar a documentação. Agora eu te pergunto, se tu preenche lá no site que tu está interessado no serviço, aí entra um vendedor em contato contigo pelo WhatsApp, né? Daí ele, oi, tudo bem? Manda uma mensagem Ctrl+C, Ctrl+V. Aí tu responde, ele já 1 segundo depois ele já manda o Ctrl+C, Ctrl+V 2. E aí tu responde, ele já te pede uma lista de documentação para orçar, vou precisar disso. Cara, a tua taxa de conversão vai ser muito baixa. Então aí a gente entra no que hoje eu vejo como o grande trunfo dos vendedores, que é, cara, a inteligência artificial ela vai otimizar muita coisa, mas o humano ainda vai continuar comprando do humano. É claro que tem coisas mais simples que eu não quero humano, né? Por exemplo, se eu quero comprar por exemplo, um celular, né, cara? O celular é algo que é facilmente comparável. Estou pegando aqui como exemplo, tem um na minha frente, estou olhando aqui. Então, eu sei o modelo, eu consigo ver no site, consigo ver um vídeo, né? Tem essa jornada de compra extra, onde eu consigo chegar na loja e ter todas as informações, ou no site, e só decidir ali pelo modelo, o que eu preciso, o preço. Vai ter 5 lojas e o preço vai ganhar. Então, o contato humano nessa venda, hoje em dia, ele é muito baixo. Né? São poucas pessoas que vão falar, não, eu paguei R$1.000 a mais nesse iPhone aqui porque eu gostei do vendedor. Não, né? Agora, quando tu vai para vendas mais complexas, vendas maiores, que exigem uma confiança, aí entra essa necessidade de ter um consultor que saiba escutar. Um consultor, um vendedor, enfim, como quiser chamar aí a função dessa pessoa, né?
Então, entender essas necessidades do cliente, porque o próprio cliente ele não sabe, né? Porque para a inteligência artificial substituir essa pessoa, o comprador deveria saber exatamente o que ele precisa. E na maioria dos casos não é o que acontece. Né? Uhum. Usando o nosso exemplo aqui de imóveis, às vezes o cara tem uma renda suficiente para comprar um imóvel de 200, 300 mil e ele está indo visitar um imóvel de 900 mil reais. Né? Ou nem sabe que ele pode comprar um imóvel com a renda que ele tem. Então a gente muitas vezes tem que partir do pressuposto que o cliente não sabe exatamente o que ele quer. E aí esse processo de entender, melhor de filtrar, é um primeiro ponto do processo. Né? Então fazer esse processo de inquisição dentro de uma esteira que já esteja ordenada, né? Ou seja, eu vou entender, vou buscar ter a atenção, o interesse, o desejo do meu cliente, para entender, beleza, quais são os indicadores que eu tenho para entender que da etapa 1 para a etapa 2 eu posso já dar esse cliente como ok. Né? Sem que o cliente perceba, porque o cliente não pode perceber que eu estou num processo robotizado aqui. É ideal que ele não perceba isso. Mas dentro de uma conversa, o vendedor ele vai entendendo quais são os momentos. Agora eu já estou no momento aqui de pegar a documentação. Agora estou no momento de chamar ele para uma visita presencial. Agora estou no momento de fazer uma contação. Agora estou no momento de, não, esse cara eu preciso nutrir melhor ele, eu preciso mandar um material rico, eu preciso convidar ele para um evento da empresa, eu preciso dar um acesso de demonstração de 30 dias. Né? Então, entender como funciona um funil de vendas da empresa, né? De como funciona esse processo é essencial, porque quando a gente vai treinar esse time que enfim, está sempre se renovando, que é algo normal na área comercial, eu preciso ser muito específico, né? Então quando a gente fala em treinamento, eu gosto de dividir em 3 pontos quando a gente fala na área comercial. Uma coisa é onboarding, né? O sales enablement, né? A ativação de vendas, que é o cara que está entrando, né? Ou seja, eu tenho que dar um conjunto mínimo de conhecimentos, ferramentas, regras comerciais, materiais, né? Para que esse cara consiga executar o processo de vendas, né? E eu tenho que dar um processo comercial, um roteiro, um script, um norte ali para o cara saber como ele começa. Isso se faz aí entre 3 e 6 meses, né? Ou seja, quanto tempo demora para uma pessoa que chegou com zero de conhecimento da empresa conseguir fazer a primeira venda, conseguir fazer 50% da meta e conseguir fazer 100% da meta. A primeira venda ele consegue fazer no primeiro mês. No terceiro mês ele consegue bater 50% da meta. Em 6 meses ele já está num nível de conhecimento que ele consegue fazer 100% da meta estipulada para ele. Inclusive, meu próprio plano de remuneração pode acompanhar isso. Dar um incentivo, um bônus um pouco maior no começo, sabendo que ele tem uma curva de aprendizado. Né? Mas isso é treinamento de onboarding. Agora, o que a gente vê nas empresas, muitas vezes, que a empresa só não tem um onboarding ou só tem um onboarding. Então, o cara veio, fez uma curva de aprendizado de 6 meses, dali para frente, cara, se vira. Né? Ou eventualmente vai ter uma palestra, vai ter uma convenção no final do ano que eles vão chamar o cara motivacional. Então isso obviamente não é o adequado. Né? A gente pega empresas como eu dei o exemplo da Prudential, né? Eu gosto muito do exemplo da Prudential, porque é uma seguradora que está em 40 países há mais de 140 anos e que vende um produto que não é fácil de vender. Né? Quem duvidar disso, acorda amanhã e tenta vender um seguro de vida para alguém. Pensa assim, se é um produto que a pessoa acorda hoje eu vou comprar um seguro de vida. Ninguém não tem esse desejo, assim, né? É uma coisa que as pessoas, ela tem que ter toda uma questão de consciência, entender a necessidade, talvez ver um amigo passou por uma situação ali e ver, realmente seria bom ter, bom não ter. Então, ele é um produto que é intangível, né? Tu não toca, né? Não é que nem um celular que tu comprou, tu vai para casa, tu mexe nos aplicativos, é mais rápido, tem uma câmera melhor que o anterior. Tu não tem uma melhora de vida, assim, cheguei em casa, agora tem uma pólice. Não tem isso, né? O cara não vai postar na internet que tem uma apólice. Então, tem muitos gatilhos naturais assim, do mercado enfim, de produtos e serviços que uma apólice não vai ter. Então, trabalhar essa venda é uma venda complexa. E tu pega uma empresa como essa, como é que funciona o treinamento? Tu tem esse período mais intenso no começo, nos primeiros meses, e depois é toda semana. Todas as semanas, mas por quanto tempo? Pro resto da vida. Então, por exemplo, lá a gente fazia quinta-feira de manhã, toda quinta-feira de manhã é treinamento. Esse era o treinamento mínimo. Por semana podia ter 2 ou 3 treinamentos. Então, essa noção de eterno aprendiz, de um aprendizado constante, ela é importante que a organização tenha e que ela saiba que ela não pode colocar um treinamento, surgiu um produto novo, daí eu vou lá faço um treinamento de produto novo.
mudou uma regra ou mudou uma lei que afeta o nosso mercado e agora eu vou fazer um treinamento. Isso não é treinamento, isso é um treinamento, mas é um treinamento assim, de uma atualização. Outra coisa é treinamento do processo comercial. Por exemplo, no nosso processo comercial, a gente tem a chegada, o lead vai para pré-vendas, depois vai para o vendedor, e o vendedor tem uma etapa que é coleta de documentação. Eu sei que quando o lead chega para o corretor, eu preciso que 8% dos leads que chegam nesse cara se tornem uma documentação completa aprovada. Pô, se eu mandei 200 leads para o cara e o cara está com 5, o cara está abaixo. Não tem o que discutir. E eu, como gestor, eu não vou analisar caso a caso. Eu não vou sentar com o corretor e falar, não, mas não, cara, tá abaixo. Né? Eu não vou olhar aqui o histórico do teu lead para, não, beleza, não, realmente, não faz, não é isso. A gente vai olhar para entender já qual é o erro. Alguma coisa nesse script, alguma coisa nesse processo não está certo. Porque a gente tem aqui 5, 6 anos com esse mesmo processo de histórico e, cara, todo mundo que é bom faz 8% ou mais. Então, tu não está fazendo por algum motivo. Vamos ver qual é o motivo? Não está passando confiança. Vamos fazer um treinamento de como passar confiança para pegar a documentação. E aí entra esse tipo de... Como é que eu faço? Pô, o ano tem 52 semanas. O que eu vou fazer esses 52 treinamentos? Cara, esses dias o Márcio postou, né? O Elon Musk fala isso. Cara, o gestor ele tem que dormir no gargalo da empresa. Então, o meu funil de vendas ele também tem um gargalo. Onde é que está esse gargalo? Tá na etapa 1, tá na etapa 2, tá na etapa 3, tá lá na decisão final, tá na consideração das soluções, tá lá no começo do processo, quando, por exemplo, a nossa empresa, que é uma empresa de construção, engenharia, nosso processo de compras ele é muito massivo, né? Então vai ter que ter X orçamentos, né? Então tem muita empresa que não vai passar lá da primeira etapa de orçamento. Né? Antes de entrar aqui com vocês, eu estava cotando seguro patrimonial para as máquinas e computadores aqui. Eu de cara já pedi 6 orçamentos. Então tem gente que não vai passar dessa etapa. Eu sei que 3 vão chegar lá na etapa de decisão. Então eu preciso entender qual é a jornada de compra do meu cliente, o que ele leva em consideração, né? E como que eu faço para antecipar. Preciso conhecer o mercado, preciso entender como é que meus concorrentes fazem isso, né? Que é aquela coisa também do óbvio que muitas vezes não é feito, né? Então, há pouco tempo eu também estava cotando assessoria de imprensa. Aí eu entrei em contato com uma assessoria de imprensa aqui do Rio Grande do Sul para fazer o lançamento aqui. E, cara, ela foi, sim, extremamente antipática, porque como ela não conhecia a empresa, porque a empresa é de outro estado, não conhecia a empresa, ela já me tratou como se fosse, sei lá, uma empresa de 5 pessoas. Já entrou no argumento de assim, eu não tenho como prometer isso, aquilo. Por quê? Porque depois ela me falou que muita empresa que está começando, chega, o cara nem tem uma empresa direito, o cara quer aparecer na Zero Hora, né? Que é um veículo muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Quer aparecer no Jornal Nacional, vamos dizer assim. Né? E o cara não tem case para isso, né? Mas o ponto é, ela já chegou me desqualificando como lead antes de te entender o que era a empresa, né? Então, sei lá, por preguiça, para estar fazendo outra coisa, mas enfim, esses pontos têm que ser observados, né? E aí entra as ferramentas de CRM, né? Então, por exemplo, hoje a gente está implementando aí ferramentas que monitoram e gravam as ligações de todos os vendedores, né? O histórico, o WhatsApp, todo centralizado, porque, cara, adianta sentar e perguntar para o vendedor o que aconteceu, ele vai dar a versão dele. E, cara, vendedor é complicado, né? Ele vai dar uma mudada ali, né? É natural, né? Natural desse tipo de perfil mais comunicativo, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, algum outro comentário em relação a métricas e acompanhamento das etapas do funil? Acho que é só esse link, né? Por exemplo, se o ano tem 52 semanas, o que eu vou fazer de pauta para 52 semanas? Eu vou olhar para o meu funil e ver, cara, o problema está aqui. Identificar esse problema e esse problema eu lanço para a pauta do treinamento. Então, as métricas, elas vão me dizer exatamente onde que está o meu ponto de melhoria. A gente não pode gerir aquilo que a gente não pode quantificar, aquilo que a gente não pode medir, né? Isso serve para praticamente todos os negócios, né? Então, eu preciso entender essas etapas e ver quais são as taxas de conversão padrão ali. Pô, se tem um cara que está acima da média, esse cara está fazendo uma coisa diferente. Às vezes a pessoa ali no processo ela improvisa e ela não compartilha isso, e o gestor não está atento, ela simplesmente fala, fulano está vendendo porque ele é o cara. Tá, mas por que ele é o cara? Então vai lá, entende o que está... Às vezes uma mensagem a mais que o cara manda. Por exemplo, vendedor que trabalha com agendamento de visita. Confirmação de visita 2 horas antes. Para alguns negócios é sensacional, para outros é horrível. Então, quem trabalha com visita presencial, o que acontece, Márcio? Se eu marco uma visita contigo,
Aí tu tá num dia que tá super corrido, deu um problema, um funcionário saiu da tua empresa. Aí 2 horas antes eu te mando, Márcio, tô chegando, agora são 11 da manhã, por exemplo. Eu falo, Márcio, tá de pé na sua conversa às 2 horas da tarde? O que tu vai me responder? E não. Cara, tô com um imprevisto aqui e vai me passar para frente e de repente nunca mais. Né? Então, entender essas nuances aí é só estando muito próximo da operação ali, fazendo joint work. Né? Então, o que é joint work? É o gestor tirar a bunda da cadeira e ir junto com o vendedor ir para a mesa de negociação e visitar o cliente junto para ver o processo acontecendo. Tem gestor que senta no resultado que o cara fez. O cara chegou ali por algum motivo que ele construiu, porque ele estava com fome, com ambição, durante um momento específico da vida dele, mas depois o cara se acomodou e esqueceu de ver como é que tá o processo. O cara não olha mais o mercado, não olha mais o processo, não vê o feedback dos clientes. Muito bom, muito bom. E para a gente chegar perto do final da nossa conversa aqui, já em termos de vendas, algum ponto final que tu quer trazer para o pessoal? Cara, acho que um ponto assim que é muito bacana e que eu vejo cada vez mais, e agora que eu estou num processo de time muito maior, né, a gente está falando aí em Rio Grande do Sul e Curitiba, mais de 40 gerentes, é que as pessoas não sabem ainda fazer ritos de gestão. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito contigo, inclusive, Márcio, mas né, a gente tem livros aí como Walking the Talk, da Carolyn Taylor, que é o maior especialista do mundo em cultura, né, que a cultura, ela faz a empresa acontecer, crescer, morrer, diminuir, né? A cultura é como as coisas acontecem no dia a dia, né? E a forma de organizar uma cultura são através de ritos de gestão. Só que esses ritos, né, esses momentos específicos, eles não podem ser aleatórios. Né? Exemplos de rito de gestão, por exemplo, toda segunda-feira de manhã eu tenho uma reunião aqui de resultados com o time. A gente vai olhar para o funil um por um. Né? Por exemplo, o diretor vai fazer esse rito de gestão com os seus gerentes. Logo depois, na hora, ou 2 horas depois, o gerente vai fazer essa, ou antes, né? O gerente vai fazer essa mesma reunião com os seus vendedores. Né? Então, esse processo de acompanhamento, porque, cara, se for deixar o ciclo comercial para ver uma vez por mês, cara, eu estou errado. O ciclo comercial tem que ser semanal, né? Dependendo do caso, se estiver muito gritante, se estiver com problema, se estiver com uma equipe muito nova, cara, dia a dia. Né? Medir o pulso ali, como é que tá, cara? Quantas pessoas foram contatadas, quantos orçamentos saíram, quantos estão em evolução, quantos tu acha que eu tenho chance? Fazer uma disciplina para tentar desenvolver um forecast, uma previsão de vendas, né? Beleza. Dito isso, eu estou fazendo esse rito. E eu estou vendo que semanalmente tem fulano ali que não está batendo a meta. Eu vou esperar esse cara ficar 3 meses sem entregar a meta para depois mandar o cara embora e dizer que dizer que o cara era ruim? Se eu posso ter uma reunião de 1 a 1 com esse cara toda semana, entender, olhar para a carteira desse cara, aí o gestor direto dele, né? Sentar com esse cara, entender, montar um PDI, montar um plano de desenvolvimento, entender, cara, tá faltando treinamento nesse ponto aqui. Quando tu lida com o teu cliente, tu tá errando aqui, os teus horários precisam mudar, ou até coisas pessoais, né? Enfim, é quase com coaching de vendas ali pro cara, né? Pro cara entender que, sei lá, talvez ele vai ter que mudar as rotinas de sono, as rotinas de alimentação, começar um exercício, ser mais ativo. Então, entra essa questão da modulação comportamental do cara que já está dentro, porque gestão de comportamento não é só no processo de seleção, é principalmente quando o cara está dentro, e aí entra a parte de desenvolvimento, né? Então, eu falei que são 3 áreas, tem o onboarding, tem o treinamento e tem o desenvolvimento. Que o desenvolvimento é essa parte, o cara que já está dentro e ele já conhece o processo, mas ele está com alguns gaps ali, então a gente tem que sentar com esse cara, se tiver um apoio da área de gestão de pessoas, recursos humanos, para dar ferramentas ou cursos ou capacitações para esse cara conseguir superar os gaps dele, né? Se teu time, se cada indivíduo for superando suas lacunas, o resultado do time vai ser melhor, o teu resultado como gestor vai ser melhor, né? Então, acho que esses aí são alguns pontos a serem observados e que eles estão dentro desses ritos, né? Então, entender os ritos semanais, os ritos diários, os ritos mensais, os ritos trimestrais e anuais, né? Pelo menos aí, de forma que eles estejam alinhados com as metas da organização, as metas do gestor e as metas do vendedor. Então, lá atrás eu falei, cara, o cara tem que ter uma fome, ele tem que ter um TPQR, né? Um ter por que lutar. A única forma de fazer isso funcionar, não por uma semana, não por um mês, mas por 2, 3 anos, tem um cara que está no teu time comercial e está performando por 2, 3 anos, é quando ele conecta as metas deles, os OKRs da empresa, com o motivo dele, estou lutando por isso aqui, sei lá, pela minha família, pela educação dos meus filhos.
eu conecto aquilo com aquela meta, que está conectado com o comportamento do dia a dia ali, poxa, ali ele cria o sentido. Ali ele consegue transformar aquela ação diária, repetitiva, cansativa, frustrante, que é tomar 90 sim para ter 90 não para ter um sim, ele só consegue dar significado quando ele junta aquilo com os objetivos pessoais dele. Mas isso não acontece de forma espontânea. Isso tem que ter um momento na agenda, fechado ali na agenda. Olha, segunda-feira o gestor tem que saber que, olha, esse momento aqui da agenda, eu vou estar mexendo nesses pontos aqui. Né? Esses pontos de treinamento, esses pontos de desenvolvimento, esses pontos de, enfim, motivação. Ou seja, porque também a pessoa precisa ser lembrada. Né? Quando a gente fala de metas de médio e longo prazo, a gente precisa constantemente se lembrar, realimentar, tem empresa que tem área comercial que não tem premiação, o cara não tem um troféu, não tem um tapinha nas costas. E a gente tem pesquisas enormes aí mostrando que o vendedor, muitas vezes, o que ele quer, ele troca de área, ganhando dinheiro, mas porque na outra empresa, ganhando menos, o cara tem reconhecimento, ele tem um troféuzinho, ele tem uma viagem. Porque, as pessoas estão em volta dele e dizem, o cara é competente mesmo, o cara tá indo bem, vi que ele ganhou o prêmio, postou lá na rede social, né? Porque, querendo ou não, o orgulho, ele faz parte do ser humano, e na área comercial, acredito que ainda mais, porque são perfis que têm um perfil mais ligado à comunicação, muitas vezes, né? Então, acho que essa ligação, essa compreensão de que, olha, acho que essa é a mensagem geral do que eu queria passar aqui, né? Entender muito sobre vendas sem entender comportamento humano não é entender muito sobre vendas. Porque, o comportamento humano ele vai estar ligado tanto na captação, quanto no treinamento, quanto no desenvolvimento, quanto também na compreensão do próprio cliente. Né? Então, se eu, como gestor, preciso demandar algo do marketing, né? Por exemplo, muitas vezes na nossa empresa a gente tem campanhas de marketing que vêm de ideias do comercial. Né? Então, mas para fazer isso eu preciso entender de pessoas. Né? Ótimo. Já foi uma aula aí de vendas de alta performance. Pena a gente não ter mais tempo hoje, a gente vai ter que marcar uma outra conversa com certeza, cara. É sempre um prazer aprender contigo aí ao longo dos anos e não foi diferente hoje também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso aí, não só esse, mas todos os outros projetos que tu tá tocando. E sigo aí, assistindo, acompanhando, aplaudindo, torcendo pelos amigos.